E aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal, né, para vocês aí. Garanto que esse vídeo não vai ser tão grande, galera. Vou fazer esse vídeo aí menor. Na verdade, eu já fiz o reparo dessa placa, certo? Isso aqui é um G30, pessoal. Um G30, não tem um esquema elétrico certinho para ele. O que mais chega próximo aí é o G20, né? O G10 é um pouco diferente, o G20 eu procurei na Borneo não tem. Na DZKJ mostra XT2029, né, que seria 2129 na verdade, XT2129, que seria justamente o G30, mas o esquema elétrico é o do G20, né? Praticamente aí você não muda alguns componentes e pelo menos a posição dos componentes muda. E aí você não consegue pegar o componente certinho para você analisar. Mas já dá para ter uma base aqui. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui para chegar à conclusão, né? E consertar essa placa. Prendeu aqui, vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, eu estou fazendo esse vídeo porque eu já peguei 4 dessa linha G10, G20, G30, que praticamente a placa é muito parecida, né? Com essa mesma falha, certo? Que é justamente de imagem. E aí eu comecei a perceber que a gente tem um componente aqui, que eu já vou falar dele, que é um componente que tem lá no A01 também, que eu já peguei defeitos, né, de imagem também por esse componente. Então é um componente que eu já conheço, certo? Mas a gente tem que ter a ideia, né, e tentar, mesmo sem esquema elétrico, o esquema elétrico certo mesmo do aparelho, se você tem alguma coisa para ter base, né, um troubleshooting, um esquema elétrico parecido, dá para você ir desenrolando. O que acontece, pessoal? A placa ligava, não mostrava imagem, porém mostrava uma luzinha lá no fundo, né? Então isso aí já passava para a gente a certeza de que backlight já funcionava. Então não ia verificar, né, o backlight da placa, né, porque tinha uma leve iluminação que já dava para entender que o backlight funcionava. Procurei alguma imagem, né, para ver se a gente via alguma imagem de fundo, não apresentava nenhum tipo de imagem. E aí a gente tem algumas malhas, né, que são responsáveis por estar mostrando imagem, né, na placa. Então foi isso que eu fiz, eu comecei a eliminar a hipótese. Como não tinha um esquema elétrico bem específico para essa placa, então eu tive que trabalhar dessa forma. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Estou com a DZKJ aberta aqui, mas também tem uma Borneo, né? Aqui na Borneo, isso aqui é do A20, isso aqui é o layout do A20, né? E o A10 ele é bem parecido com esse componente que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem, né, para tentar resolver um defeito, por exemplo, de imagem, a gente tem, deixa eu utilizar aqui a DZKJ que já está aberta aqui na página, né? Olhando aqui a parte do conector FPC, a gente tem várias malhas aqui, certo? Aqui passa a malha de carregamento, passa a malha, né, de dados, de áudio. Nesse conector FPC passa diversas malhas, né, que também faz parte da estrutura dessa placa, né? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na parte de baixo da placa. A gente tem o conector FPC aqui, onde não é só apenas do display, né? Então a gente tem aqui outras malhas também, né, que fazem parte aqui desse conector FPC, inclusive a malha de carregamento, né, de 5 volts, malha de dados, a parte de áudio, né, que pega também através do flex, tudo isso. Então por isso que você está vendo aqui várias malhas, né, de outros segmentos também. Mas a gente tem aqui a LED A, certo? E a LED K, são LED catodo, né, e anodo. Como essa placa ela estava com esse tipo de falha, né, onde a gente via uma breve iluminação por trás, né, então a gente já viu que o problema não era por backlight. Então o que faltava para a gente verificar? Os barramentos MIP, certo? Que são esses barramentos aqui, essas malhas, né, que são os barramentos de alta velocidade, que passa por filtros MIP, né, nessa placa aqui. E aí foi o que a gente verificou primeiramente. Quando a gente tem uma falha de imagem,
a gente vai estar analisando os barramentos MIP e as alimentações, né, de 5 volts, né, positivo e 5 negativo. Em algumas placas aí 4.7 positivo e negativo, enfim. Então o que eu fiz aqui? Eu analisei aqui os filtros, né, de barramento de alta velocidade, tá aqui os filtros MIP. Verificamos aqui em continuidade, né? Então dava continuidade de um lado para o outro aqui em todos os barramentos, né? Em todos os filtros MIP. Esses filtros MIP eles são ligados em um bloco na CPU, né? Aonde fica a parte de GPU, que é a parte onde gerencia vídeo e imagem, né? Então são mandadas aqui, ó, através dessas malhas, justamente através desses filtros. Se um desses filtros aqui tiver danificado, logo não vamos ter imagem. Então verifiquei aqui, estava tudo ok, tudo perfeito, né? Então como estava tudo ok, estava tudo perfeito aqui, não era também setor backlight, né? Que temos aqui, ó, o drive de backlight, diodo, né? A bobina, capacitor aqui de carga. Então essa parte também não era a causadora do defeito. Então só nos restou quem? Nos restou, né? Digamos assim, entre aspas, é claro, tem algumas outras malhas também que podem parar a parte de imagem, mas sobrou para a gente aqui praticamente, né, no protocolo de análise da parte de imagem, faltou para a gente as malhas positiva e negativa, né? E essas malhas são liberadas através desse componente aqui, ó, esse componente, o PMI 632, certo? Então esse componente ele libera essas alimentações para que haja imagem na placa, ok, pessoal? O que acontece? Eu removi a blindagem aqui, né? A gente fez a substituição desse componente. Tá aqui, ó, o outro componente para você ver. Tá aqui, ó, né? O outro PMI, que na verdade o PMI é como se fosse um IFPMIC, só que ele também tem outras funções também, né? Então é como se fosse um IFPMIC mais produzido, né? Com mais funções e coisas do gênero. Então tá aqui, ó. Fiz a substituição, né? Esse aqui é o que estava na placa. A gente removeu esse componente, certo? Removemos esse componente, colocamos outro, pegamos aqui de uma outra placa, né? Que a gente tinha, colocamos aqui e a imagem voltou normalmente a funcionar. Eu tô passando essa informação aqui para você, por quê? Porque você pode estar aí com um G30, por exemplo, que está causando muito defeito aí nessa parte de imagem, e às vezes você não pode ter um esquema elétrico detalhado desse Moto G30, por exemplo, e não conseguir fazer a verificação dessas alimentações. Então o que a gente fez, né? Como eu estou falando para você, isso aqui a gente teve como verificar, certo? Backlight não era. A gente verificamos aqui, ó, os resistores, né? Que fazem parte aqui da imagem também, né? De algumas malhas aqui de 5 volts, né? Positivo e negativo, e eles também estavam ok, né? Esses resistores aqui são mais filtro do que resistor propriamente dito, né? Porque ele tem a resistência zero, tá aqui só como proteção mesmo. Verificamos os resistores, né? Esses resistores aqui, todos eles estavam dando continuidade de um lado para o outro, então a gente também descartamos a possibilidade, né, de falha na parte de imagem por algum filtro, né, um resistor aberto. Conectou aqui, a gente percebe que tem um pequeno defeitozinho aqui, né, nessa parte de cá que está um pouco mais baixa, né, porém não vem afetar a parte de imagem, certo? Porque tá um pouco, o plástico aqui está um pouco quebradinho aqui, né, mas os pinos estão todos perfeitamente aqui no local certo. Não tem solda fria em nenhum dos pinos, né? Verificamos também se tínhamos alguma solda fria aqui em alguns pinos. Não tínhamos solda fria nos pinos. Então só nos restou aqui, né, praticamente verificar as alimentações de VSP e VSN, né, que são tensões positivas e negativas que alimentam aí os pixels da tela, né? E sem essas alimentações não vai funcionar imagem também. Então o que a gente fez? Encontramos esse componente que ele é o que libera essa alimentação. Não tínhamos como fazer o teste porque essa placa, pelo esquema elétrico que a gente tem aqui, o componente ele dá, né, em um local diferente, então a gente não tem como fazer uma análise mais precisa.
Só que eu sei que é ele que libera essas alimentações. Foi isso que eu fiz, né? Eu removi o componente, troquei o componente e aí voltou novamente a mostrar imagem, né? Aquilo que não tinha, que não estava mostrando. Então vou mostrar aqui para vocês ligando, né? Eu não vou deixar esse vídeo muito grande, é apenas um vídeo explicativo, né? E informativo para quem tiver com alguma falha dessa na bancada e não conseguiu analisar pela falta, né, de um esquema elétrico detalhado para esse aparelho, né? A gente tem do G10, do G20, G20 Power, mas quando a gente vai analisar esse aqui, né, que é o A30, é o G30, né? Inclusive eu tô supondo que seja o G30. Por quê? Porque não tem nem como ver, né? Ó, ele tá sem o papelzinho aqui de trás, ele já veio da outra assistência sem o papel aqui de trás. Na capa dele atrás não tem informação nenhuma, né? Uma capa lisa, só tem indústria brasileira, não tem mostrando nada. Então, como eu vi que as outras placas, né, que são muito parecidas a ela, como eu vi que tanto a do G10 como a do G20 não era igual a essa, então eu estou supondo que essa aqui seja a G30. Se alguém aí souber que seja algum outro tipo de G, deixa aqui nos comentários, certo? Esse negócio de XT, XT, né, eu não consigo decorar muito, né? O Samsung tudo bem, o Xiaomi tudo bem, né? Os LG também tudo bem, mas a Motorola tem esse negocinho de XT, bota os números muito parecidos ali e eu acabo não conseguindo gravar muito. Mas se você sabe aí, deixa aqui nos comentários qual é esse aparelho, né? Como você está vendo aí. Mas enfim, vamos lá. Bateria nova, né? Bateria novinha aqui. E eu vou ligar a placa e você vai ver, né, que a troca do componente em si trouxe um resultado pra gente, né? Tá aqui, ó, o aparelho ligando, né, mostrando imagem. Como eu falei para você, esse touch ele não está funcionando porque essa tela é nova, né? Mas eu já fiz o teste na tela que veio com ele, na tela toda trincada, e aí ela funciona. Ela tá toda destruída mesmo, toda borrada de preto, mas aí funciona. Então o problema é realmente que veio na tela, né? Então aí o lojista vai trocar, né, a tela e vai voltar o touch. Certo, pessoal? Então, ó, o aparelho voltou novamente a dar imagem. Estou mostrando esse vídeo aqui, ó. Tá vendo que o touch não pega? Né? O touch não está pegando, porém ele está mostrando imagem perfeitamente. Então, resumindo, eu estou mostrando esse vídeo aqui justamente para informação, né? Que eu sei que tem muita gente aí que está começando agora, que também está com alguma dificuldade aí, provavelmente nesses aparelhos está chegando muito com esse tipo de falha. E para você não ficar na mão, saiba que, mesmo sem o esquema elétrico, verifique se existe solda fria no conector, se esse resistor eles estão com continuidade, ele tem que dar continuidade naquele resistor que eu mostrei para vocês, né? Esse resistor aqui do conector FPC. Verifique os barramentos de alta velocidade, que são os filtros MIP, se tem continuidade de um lado para o outro, né? Se tudo estiver perfeito, então provavelmente a causa vai estar por alguma falha, né, de alimentação, ou da VSP, que seria uma tensão positiva, ou da VSN, que seria uma tensão inversa, né, como muitas pessoas chamam aí, tensão negativa, beleza? Então, como a gente fez toda essa análise e viu que estava tudo perfeito e só faltava verificar as alimentações, e é desse circuito integrado que saem essas alimentações, e a gente não tinha como fazer os testes antes de trocá-lo, então eu já fui, troquei, voltou a funcionar perfeitamente como você viu aí, certo? Esse vídeo já está ficando grande demais, eu vou finalizar ele por aqui. Um abraço a todos, não esqueça de deixar o like aqui, porque é muito importante, pessoal, para nós, e não custa nada aí você dar aquele like aí para nos ajudar, beleza? Comenta aqui, porque o seu comentário pode virar uma sugestão de vídeo, né? Se você quer aprender sobre alguma coisa, se você tem dificuldade em alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo um vídeo através do seu comentário. Muitos comentários aqui abaixo se tornaram vídeos, né? Então, para quem acha que eu não leio os comentários, para quem acha que eu não analiso, então está muito enganado. Eu analiso e leio todos os comentários que estão aqui, certo? Se quer se tornar membro do nosso canal,
tá aqui o botãozinho Seja Membro, apenas R$5 você vai ter acesso exclusivo, né, a vídeos exclusivos. Hoje mesmo postei um vídeo exclusivo mostrando aqui um procedimento que a gente fez no S6 Plus, aonde a gente pegou essa placa, a gente fez um vídeo para o YouTube mostrando o conserto, só que depois, né, eu estava esperando uma placa aqui sucata para a gente fazer a reposição dos componentes, não encontramos essa placa, tinha que entregar, né, para o cliente, e a gente teve que resolver um monte de coisa nessa placa. Setor de backlight estava oscilando, parte de carregamento, segurança da malha VBAT, então tudo isso a gente gravou e está aqui, ó, para os nossos membros, né? Então, R$5 apenas você se torna membro desse canal. Se quer adquirir um treinamento completo e ter suporte toda semana comigo, né? O link do nosso treinamento estão aqui também na descrição desse vídeo, beleza? Um abraço, Deus abençoe, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, verifique aqui se realmente você está inscrito, porque o YouTube às vezes buga e tira você do canal sem você perceber. Beleza? Um abração, tamo junto, é nóis, valeu, fui!